e ouvindo bem. Ah, tá. É que para mim eu não consigo me ver aqui, tá escuro. Não, mas estou vendo super bem, tá direitinho. E já vi que o pessoal tá chegando aí também. Então tá joia. Oi, Kátia, chegou, Lu também. Oi, gente, que vai chegando. Tudo bem, Fê, com você? Tudo jóia com você, com vocês que estão chegando. Tudo bem, tudo bem. Que bom Eu a tô gente poder descobrindo. fazer esse encontro, hein, Fê? Pois é, uma delícia, né? Fazer esse bate-papo aqui. A gente já se encontra toda quinta, né? Aí hoje aberto para todo mundo. Pessoal que está chegando agora, boa noite, boa tarde. Vocês estão vendo a imagem da Fernanda ou não? Dá um retorno aí para gente. Oi, Marília. Vocês estão vendo a imagem da Fê? Olá, Fê, a sua imagem sumiu para Sumiu? todo mundo, pelo jeito, é. Então, e eu não me vejo também. Vamos ver se eu descubro aqui. Se Aí, alguém voltou, Fê, voltou. voltou? Voltou, tem um papel na sua frente, talvez. Ah, tá. Eu acho que eu virei a câmera. Vamos ver se agora vai. Tem alguém pior que eu. Ai, gente, que loucura! Aí, Fer, não põe mais a mão. Não coloco mais. Estão Tira a me mão. vendo agora? Sim. Então tá. Eu não estou me vendo, mas tá tudo bem. Eu tô te vendo, tô vendo o pessoal aqui, tá ótimo. Isso. Não põe mais a mão, por favor. Chega. Ai, que bom. Que legal. Fê, vamos começando, porque na verdade a nossa ideia é que a gente possa conversar e que a gente não estenda demais. Hoje é quinta-feira, por incrível que pareça, né? É um dia que tem muita live. Nesse horário pegam muitas ao mesmo tempo. E a gente quis manter a nossa no nosso dia regular de encontro do nosso grupo, que é quinta-feira. A gente quis ser fiel com isso, né? E então tem muitas lives acontecendo, a hora que acaba a nossa já tem outras acontecendo. Então, para a gente não estender demais, não ficar cansativo demais, é legal que a gente não demore muito para começar, certo? Vamos lá. Ainda Então mais vamos hoje lá. em dia do professor, né? Então, então para quem está chegando agora, boa tarde, boa noite, né? Tem pessoal de Manaus que é boa tarde ainda, né? Quase 2 horas antes. Hoje é o primeiro encontro do GEPG ao vivo. Primeiro encontro do GEPG aberto ao público, né? E é um encontro diferente porque ele está num dia diferente, né? Eu queria primeiro contar para quem está chegando e não nos conhece, quem é o GEPG, né? Se somos nós, quem somos nós, né? Então, o GEPG é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gesto, Expressão e Educação. É um grupo de estudos e pesquisas da Faculdade de Educação, lá da USP, no qual eu coordeno, e é um coletivo com várias professoras, vários professores. Ver, o pessoal está dizendo que acho que está dando eco, como se tivessem dois áudios. Você está conectado em duas mídias? Não, só no celular. Será que se eu Então, colocar o fone melhor? Eu vou tentar. Vou pegar o fone, tá? Só um tá, porque minutinho. o meu também está em um só, tá? Enquanto a Fer vai buscando o fone, eu vou contando para vocês, então, que o grupo é formado por professoras e professores, tanto da área de educação física, de artes, pedagogas. Então, hoje o grupo tem um pessoal bastante eclético, né? Temos gente das artes cênicas, gente da dança, da educação física, várias pedagogas. E o grupo é formado a partir das discussões do gesto e da expressividade no campo da educação. Hoje o nosso grupo faz esse encontro aberto, na verdade é o primeiro de um rol de propostas do encontro do grupo, a gente vem com outras lives em outros momentos também. E aí, claro, né, sendo o Dia dos Professores, eu vou começar um pouquinho diferente, eu vou aproveitar a indicação da Lu.
a nossa integrante do grupo, a Luciana Evangelista. Hoje, logo pela manhã, a Lu colocou uma fala do Paulo Freire para a gente. Fer, você está me ouvindo? Estou sim. Vocês estão me ouvindo? Tá, sim. Que deu uma travadinha na sua imagem. E agora o som melhorou bastante também. Maravilha. Tá. A Lu, hoje, logo pela manhã, colocou uma fala do Paulo Freire, que eu acho que tem muito a ver com a nossa proposta desse encontro. Então, Lu, obrigada, né, pelo escrito que você pôs hoje, logo pela manhã, para todos nós lá no grupo. E aí eu vou abrir aspas e vou citar o que você trouxe para a gente hoje pela manhã, Lu. Que é assim, considerando que hoje, né, é dia dos professores, das professoras, é preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Fecha aspas, Paulo Freire. Acho que essa fala é absolutamente importante, pensando nos diálogos, pensando no processo de educação dialógico que temos, reconhecendo que a gente está em constante processo de aprendizagem, não importa se somos velhos de idade, velhos na carreira, não importa se somos professoras da USP, da Unicamp, da Unesp, sei lá eu da onde, né, Fer? A gente está sempre aprendendo, ainda que às vezes as pessoas achem que a gente já não tem mais tempo para aprender, ou que a gente já saiba tudo que tenha que ser conhecido. Tenho vivido isso na pele, num constante momento de aprendizagem. Então, aquele que forma, como disse o Paulo Freire, reforma, está sempre em formação. Esse é o papel dialógico da educação, né? Então, eu queria começar esse encontro dizendo que, a partir desses diálogos, a partir desse forma, reforma, informa, conforma, que a gente vai fazendo na educação, é que se deu esse encontro também entre eu e Fernanda, entre o GEPG e a Fernanda. E aí, Fer, queria que você se apresentasse e contasse, então, um pouquinho de como é que chega a Fernanda da Unesp aqui para a gente na USP. Conta para a gente. Olá, gente, novamente. Boa tarde a todas e todos. Vocês estão me ouvindo agora, bem? Muito bem. Então tá. Muito bom ter a companhia de todos aqui. E agradecida também, Mônica, por esse bate-papo, né? Sempre uma satisfação a gente poder conversar, refletir sobre o corpo, sobre a formação de professores, sobre a educação, né? Bom, a minha aproximação com o GEPG, eu cheguei agora, né, nesse ano de 2020, ainda presencialmente, fui fortemente acolhida pelo grupo, depois nós migramos para essa condição virtual, né? E essa busca se deu especialmente por essa aproximação que nós percebemos, né, com as nossas áreas de pesquisa, nossas áreas de atuação, nossas inquietações em relação à formação de professores, né? Aliás, eu preciso dizer que eu vi a Marília aqui, né, ela está aqui conosco, e a Marília também foi uma pessoa muito importante nesse processo, porque eu a conheci por conta da sua pesquisa de doutorado, né, sua tese, inclusive muito bonita, né, sobre corpo e formação de professores, e pude, então, conhecer também o trabalho de outros docentes, incluindo o da Mônica, né, e acabou gerando aí essa aproximação, né. Isso porque penso que, como você, né, Mônica, eu busco nos cursos aqui em que eu atuo de educação física, pedagogia, articular os conhecimentos do corpo, do movimento corporal intencional, da gestualidade, da educação, com as vivências corporais, com a experimentação desse movimento e as reflexões que essa experimentação gera, né? E um outro ponto também, que eu penso que converge nas nossas perspectivas, é com relação à formação continuada de professores, né? Nós temos aqui em Bauru um programa desde 2015, onde nós buscamos trazer as questões do corpo, as questões da experimentação do movimento para essa formação docente, especialmente professores da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, com o propósito, então, de primeiramente, que esse professor, essa professora, possa sentir e pensar sobre esse seu próprio corpo,
e então construir também essa concepção para levar para a escola, né? Concebendo a criança também como esse ser corporal. Enfim, diante dessas possibilidades, né, articulei uma pesquisa de pós-doutorado, que a Mônica colabora, supervisiona, e na qual nós vamos buscar refletir, dialogar, problematizar sobre a potência dessas experiências corporais na formação de professores. É isso. Fê, tem uma coisa que você não falou logo no início, que eu acho que é importante para quem não nos conhece, né? Então, eu falei no começo que eu coordeno o grupo lá na Faculdade de Educação da USP, e você é da Unesp de Bauru. Isso, Unesp Bauru. Exato, exato. Né? Então, foi dessa parceria aí, e de fato, né, a Marília que nos apresentou indiretamente, né? Você foi, a gente não gosta de falar de sujeito, mas você foi participante da pesquisa da Marília com o seu trabalho na Unesp lá em Bauru, e eu fui participante da pesquisa da Marília como participante aqui pelo trabalho desenvolvido na USP. E aí, então, nós duas aparecemos no trabalho dela, né? A Marília é que era o sujeito em comum e que acaba nos apresentando e a gente vem se aproximando. Isso tem sido realmente sensacional, né? Acho que uma outra coisa que a gente precisa contar nós duas temos a formação na educação física, né? A gente também vem da educação física, a gente vem desse caminho da educação física, e isso é uma pergunta que muita gente me faz. Fer, não sei se para você, mas muita gente me pergunta assim, por que esse trabalho de prática corporal, esse trabalho da sensibilização do corpo, não da educação física? Por que você tem enveredado cada vez mais para a pedagogia? E é engraçado que, recentemente, eu também participei como participante de uma pesquisa, concedi uma entrevista, e a pessoa que fez a entrevista, assim, queria entender, mas por que eu falo tanto da pedagogia e tenho falado menos da educação física, né? Então, eu vou contar um pouquinho do meu lugar, né? Como é que eu fui me aproximando e chegando mais perto da pedagogia com esse trabalho do corpo, e depois você complementa aí também, Fer, que eu sei que você tem um caminho um pouquinho diferente. Para mim, na verdade, tudo começa com a aula nas turmas de graduação do curso de pedagogia, né? Quando eu venho da educação física, chego no curso de pedagogia e vou fazer um trabalho com as práticas corporais, com o trabalho da cultura corporal, com as professoras em formação, e eu falo assim, gente, então agora tira o sapato, senta no chão, dá a mão, e achando que era tudo muito tranquilo, porque eu vinha de uma lógica em que essa concepção de corpo já era algo um pouco mais desnaturalizado, né? Assim, a gente já não tinha essa preocupação de pôr a mão no outro, de pegar, enfim. A Dayana está dizendo que essa conversa já rendeu boas brigas, né? Porque eu fico levantando a bola da pedagogia. Daí nosso grupo sempre volta nisso, né? E aí o que acontecia? As turmas da pedagogia me ensinaram, e vem me ensinando ainda, que as coisas não são bem assim. A gente precisa ir com calma, porque nem todo mundo compreende o corpo da mesma forma. E isso começou a me inquietar. Era um grande desafio pedir para as alunas do curso de pedagogia sentar no chão descalças, dar as mãos, sentar em roda. Isso era um processo de aprendizagem para elas. E sendo um processo de aprendizagem para elas, era um processo de muito aprendizado para mim, que achava que aquilo, né, não precisava ter todo um preâmbulo para chegar. Bom, aí eu começo a me inquietar, né? Não é possível que pessoas que serão professoras ainda tenham algumas resistências em relação ao corpo. E aí eu começo a mergulhar nesse lugar, começo a mergulhar nessas possibilidades, e as narrativas delas, né, ao final de cada semestre, vinha me contando que era um caminho possível, era um caminho realmente a desvelar e revelar N possibilidades desse corpo na formação das professoras, né? Então, tudo para mim começa porque na educação física esse trabalho me parecia que não era assim tão pungente, não era assim tão necessário, porque as pessoas que entravam no curso de educação física já tinham essa proximidade com alguma prática corporal, via de regra já tem, né? E na pedagogia nem todas. Era o momento delas se redescobrirem, se rememorarem como pessoas vivas, né? Como o sujeito de corpo inteiro. E isso foi me encantando, esse desafio foi me encantando, e aí eu fui mergulhando nesse lugar. E você? Eu sei que não foi bem assim com você.
É um percurso um pouco diferente, porque eu ingressei na Unesp para atuar no curso de Educação Física, né? E, diante de uma reformulação curricular, nós conseguimos inserir uma disciplina no currículo também da pedagogia, voltada para corpo e movimento. Nesse processo, eu já estava envolvida, né, numa parceria, inclusive, muito bacana aqui com minhas alunas, orientandas de pós-graduação, com colegas também aqui de Bauru, pesquisadores. Nós já estávamos envolvidos com o programa de formação continuada para as professoras em exercício, né? E no programa, eu havia tido essas percepções, como você relatou, mas com as professoras que já estão atuando. Então, não era raro, né, as professoras relatarem que, embora trabalhassem com crianças pequenas na educação infantil, elas perceberem que não costumavam sentar no chão com as crianças, por exemplo, né? E elas foram se colocando, então, nesse lugar de perceberem o seu próprio corpo e o quanto isso podia fazer uma diferença na sua atuação. E para o curso de pedagogia, na graduação, na formação inicial dos futuros professores e professoras, eu fui buscando também levar essa proposta, porque eu entendi que ela poderia ter esse resultado, né, com as professoras, a partir do seu momento que ingressarem nas escolas, com as crianças, enfim, isso também pudesse gerar uma outra percepção em relação a si e também em relação a esse corpo da criança na escola, né, essa criança como esse ser corporal. E eu penso também, né, Mônica, que, como você colocou, na educação física nós temos um outro percurso que geralmente acontece, né, com os estudantes, quando escolhem essa área de atuação, e na própria universidade, os nossos currículos, eles privilegiam desde o início essa experimentação corporal, essa vivência das práticas corporais no curso de educação física, né? Na pedagogia, por conta da sua especificidade, dentre outras coisas, né, mas especialmente por ser uma área, um curso de formação que precisa dar conta de conhecimentos, né, didático-pedagógicos de diferentes áreas do conhecimento, nem sempre nós temos esses espaços e esses tempos para trabalhar com as vivências, para investir nas vivências, promover essas reflexões, né? Então, o meu caminho, eu digo que ele começou mais pela formação continuada e chegou na formação inicial, né? Mas são processos que dialogam o tempo todo, né? Que discutem o tempo todo. Isso, e comigo foi o inverso. Então, ele começa na formação inicial e atualmente tem acontecido na formação continuada, né? E esse trabalho não tem fim, na verdade, né? A gente vai caminhando com ele e como é bacana perceber como ele vai reverberando na escola, né? Como essa potencialidade vai reverberando. Mas isso é um ponto também que é importante a gente mencionar, né? Nem o meu trabalho, nem o da Fernanda, a gente tem tido a preocupação de que ele seja um trabalho instrumental, de que ele tenha o foco, primeiro, na criança que está na escola. O nosso foco, primeiro, tem sido da professora, né? Então, primeiro a gente olha realmente para a professora em atuação e as práticas corporais são desenvolvidas para ela, né? Para a professora, para que ela se sinta viva, para que ela sinta o que é essa corporalidade. E aí, acho que esse termo, acho que eu preciso fundamentar um pouquinho, né? Você ia falar, Fer? Não, pode continuar. Que eu acho que é importante a gente dizer. O GEPG tem se apropriado muito mais do termo corporalidade, e a gente ficou um bom tempo no grupo, ano passado a gente ficou um bom tempo discutindo um pouquinho, né? Cultura corporal, corporeidade, corporalidade, qual é a diferença, para que lado vamos. Acho que teve um trabalho bonito, assim, uma fala bonita de uma das nossas integrantes, que foi a Dayana, em um evento, quando ela justifica, né, e diz, nenhum dos três se destoam, mas o que vai embasar, de fato, a fala para um lado ou para o outro, para um termo ou para outro termo, é a sua fundamentação teórica, é a sua origem, é a sua matriz. E a corporalidade tem sido um termo muito utilizado no GEPG, nas nossas pesquisas, que ele está ancorado muito mais nas ciências sociais, na antropologia, do aspecto sociológico. E aí quem tem nos ancorado um pouquinho tem sido a Ana Márcia Silva. E aí eu queria ler uma citação bem breve da Ana Márcia, que a gente tem usado muito no grupo para justificar e para dizer o que é que a gente está chamando de corporalidade e até para dizer que, olha, é essa corporalidade que a gente leva para as professoras da escola, né, para as professoras da universidade,
né, sejam elas da escola na formação continuada ou as professoras em formação lá na universidade. Então, abre aspas. Corporalidade é compreendida como a materialidade corpórea em sua forma dinâmica de expressão humana, ao mesmo tempo que única, individual, singular, em alguma medida ela é compartilhada por todas. Fecha aspas, Ana Márcia Silva, na revista Arquivos em Movimento, de 2014. Então, veja, nem é tão nova essa fala dela, né? Já está aí há algum tempo, mas agora o JPG tem certeza do termo que ele quer usar, né? Da onde a gente está ancorado, que não está lá muito diferente, aliás, caminha muito próximo ao que o Le Breton tem nos dito um pouco sobre o que é esse corpo vivo, né? Que também é alguém que eu tenho me aproximado cada vez mais, tenho conhecido melhor e o grupo tem sido fundamental nisso. Né? A gente tem leitoras assíduas do Le Breton no nosso grupo. Kátia já devorou todos de fio a pavio, né, Kátia? Fer também já chegou com toda a leitura do Le Breton, né, de trás para frente, de frente para trás. Quem me apresenta primeiro foi a Marília durante o meu pós-doc, né? Então a Marília, eu agradeço não só por ter nos apresentado, né, Fer, mas também pela possibilidade de me apresentar o Le Breton e que é alguém que a gente tem mergulhado muito no grupo, né? Então, esse termo corporalidade, eu acho que ele é importante porque a gente pensar na formação das professoras lá no curso de pedagogia e também na formação continuada. Então, o que a gente está falando? É realmente a professora se compreender como um todo, né? Então, assim, eu, Mônica, sou única, sou singular, sou individual, mas todo esse individual, todo esse singular que é meu, ele é compreendido numa natureza social, numa dimensão que ela é social, que ela é ao mesmo tempo coletiva. Então, é ao mesmo tempo, as coisas acontecem em consonância, né? Esse entendimento de produção cultural do corpo, né? Produção social do corpo. E é isso que a gente tem tentado levar com as práticas corporais nos nossos cursos de formação. Você também, Fer, tem levado isso? Sim, e compreender esse corpo, né, como a nossa condição de existência, né? Nós somos o corpo. Pelo corpo nós agimos, nós sentimos, nós pensamos, nós jogamos, nós nos relacionamos com os outros, com as coisas, com o mundo, né? Então, é uma compreensão de corpo que ultrapassa uma visão meramente biológica ou física, que obviamente que também é, né? Mas é numa perspectiva de entender, como você colocou, esse corpo como uma construção social e cultural, que é simbólico, que também é fonte de representações. E eu penso, né, Mônica, que nesse sentido, quando nós pensamos o corpo, falamos do corpo, precisamos também situar de que corpo nós estamos falando, né? Porque esse corpo ele não é universal, né? Ele depende desses elementos culturais, sociais, históricos, dos espaços em que ele circula, né? Então, de universalidade, esse corpo não tem nada, né? É isso, é isso. Na verdade, a corporalidade na formação e na atuação, ela tem um sabor, assim, de compreender o humano como processo e, ao mesmo tempo, como produto das suas relações culturais, sociais, políticas. O corpo, a Ana Márcia diz isso, né? O corpo e a corporalidade tem esse lugar do anúncio e da denúncia, né? Então, esse lugar do anúncio e da denúncia, que é o que a gente tem buscado com que as professoras em formação passem a identificar, passem a reconhecer, queiram elas ou não, o nosso corpo anuncia quem somos, o nosso corpo denuncia quem somos, né? E reconhecer isso como professora, inevitavelmente acaba por reverberar na sua prática docente, né? E é um pouco esse o nosso caminho nesse momento, assim, não necessariamente a gente fala do corpo da criança, mas a gente compreende que quando esse compreender o corpo se potencializa na professora, inevitavelmente ela vai compreender o corpo do seu aluno, da sua criança na escola de outra forma, porque ela já sabe como isso bate nela, né? Ela já se reconhece como sujeito corpóreo nessa dimensão social toda que a gente está falando. Inevitavelmente ela vai enxergar, espera-se que enxergue, a criança da mesma forma, né? Então é um trabalho de reverberação, né?
Sim, né? Por isso que eu penso que nós precisamos situar essa formação docente nesse ser corporal que é a professora, né? Que é o professor. Tentando, buscando, na verdade, essa correspondência entre esse sentir, esse pensar, porque, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, a razão não é soberana na orientação das nossas condutas, né? Nossos modos de entendimento, nossas ações são atravessadas por esses sentidos do corpo, por nossas emoções, enfim, por tudo que nós construímos, sendo a razão também parte dela, mas não é a única que nos define. Então, eu penso que trazer essa ideia do corpo, das experiências corporais para a formação, é uma maneira também da gente conseguir expandir essa formação, aprofundar essa formação docente, buscando superar esses dualismos que nós construímos entre corpo e mente, por exemplo, né, na educação. Isso porque todo conhecimento é corporal, então nós construímos o conhecimento corporalmente, né? E permite também nos aproximar, pensar numa aproximação do desenvolvimento dos professores como profissionais e como pessoas também na docência. Você iniciou, né, nosso bate-papo trazendo o Paulo Freire, né, sempre Paulo Freire, e aí me vem outra reflexão dele, que eu penso que contribui para pensar isso, que quando ele nos diz que a educação não muda o mundo, né? A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E o professor, a professora, não é uma máquina de ensinar, é uma pessoa, né? É uma pessoa, a sua condição existencial é essa, é corporal, ele constrói o seu conhecimento corporalmente, e precisamos considerar isso também na formação docente, porque como você muito bem colocou, né, Mônica, as nossas concepções, nossas ações, nossas experiências vão reverberar também nas nossas ações pedagógicas, vão reverberar com as crianças na escola, né? Então, nós precisamos buscar pensar de uma forma mais articulada quem é essa pessoa do professor que está em formação. É isso. E o GEPG tem feito esse trabalho, né, assim, de pensar um pouquinho em olhar para essas dicotomias às avessas, né? O GEPG tem pensado muito nessas questões da dicotomia teoria e prática, natural versus cultural, corpo versus mente, né? Como isso, historicamente, né, a gente estagnou nessa lógica e como a gente vem num processo de desconstrução, porque as coisas, elas não são dissociáveis, né? Elas são realmente únicas, né? E aí toda essa bagagem, até nas nossas conduções, né, Fer, falando aí do processo, como esse trabalho tem se dado, até nas conduções de aulas, dos encontros com as professoras, a gente tem tomado esse cuidado de não separar muito essa lógica da teoria da prática, né? Que horas eu vou fazer? Esse fazer acontece pensando, refletindo, agindo, as coisas acontecem, elas são integradas, né? Então, para nós, na nossa lógica, tanto no GEPG, quanto nos cursos de formação que a gente vem fazendo, não tem uma lógica de primeiro a gente senta e lê um texto, depois a gente levanta e faz uma prática. Isso pode ser o contrário, podemos começar com o fazer, depois a gente volta para a reflexão, ou no meio desse fazer a gente pode ir refletindo, né? Porque as coisas são orgânicas, né? Então esse trabalho mais orgânico também tem sido um desafio para a gente, enquanto grupo de pesquisa e enquanto formação de professores também. Acho que uma outra coisa que eu tenho tentado, né, nesses cursos e no trabalho lá na universidade com as meninas da pedagogia, especialmente com as meninas da pedagogia, é permitir que elas reconheçam, né, que elas tenham essa sensação de pertencimento do seu próprio corpo, sendo esse corpo como um ato político, como corpo vivo, como corpo presente, né? Muitas vezes a gente percebe uma submissão, né, desse corpo a outras instâncias, né? Então, é muito interessante quando, numa aula, alguma aluna comenta assim, nossa, eu não imaginei que eu ainda soubesse pular corda, ou eu não imaginei que eu soubesse virar cambalhota, né? Mas não imaginou por quê? Né? O que conspira ao redor para te dizer que você não era capaz de fazer isso? Então, vamos enxergar essa construção social que diz que o adulto não pode mais pular corda, né? Que lógica é essa?
né? Então, tudo isso aparece muito no nosso trabalho lá com as professoras em sala de aula no curso de pedagogia e aparece claramente nos cursos de formação continuada também e é realmente um dos objetivos, né? Esse reconhecimento, esse resgate desse corpo vivo, né? Uhum. E é muito bacana, né, esse exemplo que você dá, quando nós temos uma das nossas aulas aqui na pedagogia também é vivenciar os jogos e brincadeiras da infância, né, trazer, rememorar essas experiências, e o riso e o grito é muito presente, né, os dois sempre estão muito presentes, e isso nos faz também perceber o que esse movimento nos provoca, né, o que vivenciar essa ludicidade nos provoca. Isso é um processo de construção de conhecimento, né? Como você falou, não se trata de hierarquizar, nem de colocar uma função antes da outra. O que nós precisamos é trilhar esses caminhos para que a gente consiga integrar essas experiências sensíveis com as reflexões críticas, com os estudos, e dali, disso tudo, poder construir nossas práticas pedagógicas, né? Isso. E aí algumas pessoas também me perguntam muitas vezes assim, mas quais práticas corporais vocês trabalham, né? De que prática corporal você está falando, né? O que é que eles fazem? O que as meninas fazem no curso, né, de pedagogia? Na verdade, gente, toda a prática corporal, ela é legítima no nosso curso, né? Então, é claro que eu faço a opção por algumas, porque o currículo também é um território de opção, né? E aí, tá bom, Má. A gente faz algumas escolhas e eu tenho feito a escolha por trabalhar com as práticas menos evidentes, né? Então, assim, o circo aparece, a ginástica aparece, a dança aparece, a brincadeira aparece, mas qualquer outra prática corporal que seja legitimada pelo grupo também pode aparecer. Né? Então, isso também fica muito claro. Assim, vamos trabalhar futebol, por exemplo? Se o grupo legitimar que o futebol é um tema importante, relevante, que a gente pode ressignificar esse trabalho do futebol, vamos trabalhar com futebol. Né? Mas a gente tem priorizado realmente trabalhar com aquelas que são secundarizadas, via de regra, em alguns espaços. Fer, você falou do riso, eu tenho visto o choro. Né? Eu tenho visto choro, também. tanto no curso de lá na graduação, quanto no curso de formação continuada. O choro é bem recorrente, né? Assim, pessoas que se emocionam a fazer alguma coisa, pessoas que se emocionam a se perceberem capazes de fazer algo que não tinham essa dimensão. Enfim, essas emoções, todas elas, quando a gente permite, né? É isso, Kátia. É essa voz do corpo que vem com uma lágrima, que vem com uma gargalhada, que vem com um grito. Tudo isso precisa ser dito, precisa ser escutado também, né? É verdade. Fala. E isso não só complementar, é um processo de percepção de si, né? De conhecimento de si, de perceber quais atitudes, quais sentimentos são construídos por essa experimentação do movimento, das práticas corporais. Então, acho que essa interiorização, ela é fundamental. Inclusive, o que as professoras sempre nos relatam, né, e também as alunas na formação inicial, como faltam momentos na formação para pararmos, né, momentos para nos observarmos, para nos percebermos, para refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre nossas condutas, porque nós temos esse sistema que é tudo ali gerado, tudo muito rápido, muitos conteúdos, né, para dar conta, e nem sempre nós temos esses momentos de aquietação, de trazer um pouco esse momento para si, né? O Abel, que é um querido integrante do nosso grupo também, aluno de doutorado lá na Faculdade de Educação, colocou que a voz é corpo, né? Abel, vou contar para você. A gente sabe, a voz é corpo mesmo, e em um dos cursos de formação continuada que aconteceu durante o meu pós-doutorado na Faculdade de Educação lá da Unicamp, sob a supervisão da professora Eliana Ayub, a gente fez um trabalho de percussão corporal e de voz, né? E as alunas puderam, as professoras, que ali era um curso de formação continuada, as professoras puderam sentir essa potência do quanto a voz é corpo, né? Até para não fazer essa separação. Lembra que eu disse há pouco? A gente tem tentado minimizar, né, esses dualismos realmente, né?
E compreender que a voz é a emanação corporal também faz parte desse processo. E a gente fez um dos encontros com essa lógica. A gente tem fotos incríveis desse trabalho, Marília deve se lembrar disso. Foi muito interessante as professoras perceberem realmente que a voz, não é que ela faz parte do corpo, ela é corpo, né? E isso é muito potente, né? Elas perceberem que elas não apenas têm, porque a gente tem corpo, a gente tem matéria, mas para além do ter, nós somos corpo, né? Então esse ser junto com o ter, né, é muito potente e é de suma importância a gente reconhecer, né? De vez em quando a gente precisa de um chacoalhão para perceber que ele está aqui desde que a gente nasceu, né? Essa voz está com a gente desde que nasceu, ela faz parte, ela é, né? O tempo todo, né? Marília e Mônica rindo igual bruxas no curso, foi mesmo, né, Marília? Você lembra? E realmente assim, era muito prazeroso, a gente riu muito. Naquele momento a gente chegava a chorar de rir, né? Mas compreendendo essa lógica e sentindo, né? Aonde está a sua caixa? Onde está o ter? Né? Então, onde está essa matéria, mas que faz sair algo que não é material, que é sensorial, que é emocional, que vai numa outra lógica, que está tudo ali ao mesmo tempo, né? Isso é muito potente. A Marília perguntou há um tempinho aqui como é que a gente tem trabalhado com essas disciplinas, né, de viés tão do fazer também, dessa sensibilização em tempos pandêmicos. Você tem algum relato, Fer, para contar? Olha, não tem sido fácil, né? Nós estamos trabalhando aqui de forma remota, com encontros virtuais, com atividades que a gente chama de atividades assíncronas, que acontecem fora desses momentos também dos encontros. O grupo, sobretudo, tem me surpreendido muito, porque mesmo nessa condição em que falta essa gestualidade presencial, falta esse contato, falta esse olho no olho, esse riso presencial ou esse choro presencial, né? Nós temos conseguido caminhar no sentido das reflexões, né? Em trazer esse corpo, ainda que nesse contexto virtual, mas para pensarmos o que é esse corpo, qual que é a implicação de se pensar o corpo na escola, o movimento na escola, e todas as práticas corporais, ou os elementos, né, que emergem também dessa reflexão. Então, de fato, tem sido um trabalho muito interessante nessa perspectiva, mas não substitui, não chega perto do presencial. Eu não consigo pensar numa continuidade, né, ou num trabalho somente dessa maneira virtual. Acho que nós precisamos desse pular corda, nós precisamos pegar na mão, precisamos discutir, né, mais próximos uns dos outros, e socializar esse conhecimento, socializar essa experiência de forma presencial, né? Então, temos que tentar fazer o que é possível nesse momento, obviamente, né? Esse momento de bastante de exceção, mas eu sinto ainda muita falta, né? Não vejo a hora, inclusive nós estamos nos organizando para algumas ações, algumas formas ou cursos, alguns eventos, né, que a gente consiga trazer essa experimentação corporal, essa experiência e dialogar com tudo aquilo que a gente está construindo nesse momento. Isso depois que essa pandemia passar, tivermos a vacina, enfim, né, e conseguimos retornar para o presencial. Porque, só para complementar, Mônica, eu acho que pensar a corporalidade, pensar as experiências corporais na formação, assumem também uma dimensão que é coletiva, como você citou, né? Então, essa experiência corporal, para além da sua singularidade, para além de me afetar no âmbito pessoal ou no sentido da individualidade, ela também produz o conhecimento coletivo, né? Porque quando nós narramos essa experiência, quando nós compartilhamos com o outro, é possível também pensar não só na prática pedagógica, mas em aquilo que nós construímos, que nós sentimos, né, nas concepções que estão sendo elaboradas. Então, eu sinto essa necessidade bastante latente. Eu vou contar dois lados aí. Um deles a Dayana acabou de escrever, eu ia falar disso, viu, Daya? O nosso grupo de pesquisas, para quem não conhece, é um grupo que se propõe a fazer todo o seu trabalho de pesquisa, de estudos e pesquisas, a partir, junto, né, emaranhado com as vivências corporais. Né? Então, a gente não apenas senta para discutir um texto, mas a gente busca vivenciar esse texto também.
né? E nesse período de pandemia, logo no comecinho, a gente fincou o pé que a gente não pararia os nossos encontros. E os encontros têm acontecido com a regularidade normal que já existia, mas óbvio de maneira remota. Só que a gente tem também feito os trabalhos corporais na medida do possível. E é impressionante de dizer que a lágrima está acontecendo, mesmo com o remoto. A gargalhada também está acontecendo, né? Então, a gente tem conseguido manter. Penso eu que porque o grupo já existia, a gente já se conhecia, então a gente já tinha um laço estabelecido, e então foi a continuidade desse processo. Então, Marília, para você que perguntou, a gente tem mantido leitura, reflexão, discussão, mas a gente também tem momentos em que a gente abre espaço na sala e a gente vive alguma experiência corporal no grupo, e isso realmente tem gerado, tem aflorado algumas emoções bastante intensas nesse período que o grupo tem se conhecido de uma outra forma, inclusive. O silêncio também, né, Paty? É verdade. O silêncio tem aparecido mais nos nossos encontros, que ele não era tão presente quando a gente estava ali no ao vivo. E agora a gente tem momentos assim que todo mundo se cala e um olha para a carinha do outro no quadradinho ali, e isso tem nos despertado a compreender que isso diz muito, como esse silêncio está falando muito, né? Uma outra forma de comunicação que a gente desconhecia até então no nosso grupo. Agora, em aula, eu tenho aí, eu vou dizer, a vantagem de dizer que eu suspendi a minha disciplina optativa, né, que ela é eminentemente visceral, e aí eu pedi que realmente ela não acontecesse, mas a disciplina de fundamentação, ela está acontecendo, e na medida do possível eu tenho pedido sim para os alunos levantarem da cadeira, saírem da frente do computador, empurra a mesa, empurra a cadeira, e às vezes não necessariamente em pé, mas uma reflexão, uma discussão, uma poesia. Eu tenho tentado trazer outras linguagens também para essa disciplina de fundamentação, em que a gente tem conseguido sair do quadradinho também da tela. Claro que em menor quantidade do que a gente fazia no presencial, e isso tem sido um grande desafio, porque são turmas de 50 alunas, né, e muitas com a câmera fechada, e não porque simplesmente querem, mas porque a conexão nem sempre é facilitada, e aí tem que fechar a câmera para conseguir dialogar, para conseguir escutar o que a gente está falando, né? Então, compreendendo toda essa lógica, é muito mais difícil, inevitavelmente. E aí, eu acho que o ganho disso tudo, e vou confidenciar aqui para vocês, é que eu tenho escutado de alguns colegas que eu nunca tinha ouvido na vida, né, o anúncio de que, nossa, está fazendo falta olhar para vocês de perto, está fazendo falta sentar na mesinha do café e tomar um café enquanto a gente conversa alguma coisa. Então, esse encontro, esse estar perto, a importância desse olhar no olho, esse pegar na mão, esse abraçar e cumprimentar quando a gente chega num dia de trabalho, penso que as pessoas estão sentindo falta. As pessoas mais céticas às possibilidades do trabalho corporal têm sentido falta desse trabalho. Então, penso, tendo a dizer que quando a gente puder voltar à tona, talvez o nosso trabalho seja melhor reconhecido, as pessoas deem um outro valor, percebam que, nossa, que importante, né? Que é esse olho no olho, esse toque, esse estar perto, esse dançar, pular, enfim, que a gente sempre fez e que por vezes ele era tido como laissez-faire, né? É também, né? Quero que seja também um momento apenas da descontração, porque descontração também não é apenas, né? O nada é tão importante também na vida do ser humano, né? Mas que não seja apenas isso, né? A potência das nossas vivências corporais, eu acho que elas vão ter um outro significado quando a gente puder voltar com tudo isso. Enfim, Marília, não sei se a gente respondeu, mas tem acontecido dessa forma, o trabalho remoto. Agora, o trabalho na formação continuada, esse parou de vez, não posso negar que eu vinha fazendo Nós trabalho também. com os colegas da creche. Esse trabalho acabou por completo, né? Porque as escolas estão realmente absolutamente focadas
na questão da pandemia, agora focadas nesse possível retorno, nesse retorno mais ou menos. Então, esse trabalho realmente ele está suspenso, ele não está acontecendo. E muita sobrecarga de trabalho, né, das professoras, dos professores, com essas novas dinâmicas, muitas demandas. Então, penso que também é um momento da gente pisar um pouco no freio e garantir esse tempo de cada um, né? Agora, Mônica, o que eu acho também fundamental, e essa expectativa com o retorno, para a gente conseguir, né, cada vez mais aproximar aquilo que é vivido na formação do que é ensinado. Né? Então, essas experiências que são construídas, esses conhecimentos que são construídos na formação, que tem uma coerência com aquilo que os professores, as professoras vão levar para a escola. Né? Então, por isso, essa vontade de logo conseguir retomar toda essa dinâmica, né? Até porque, aí trazendo um pouquinho já rumo reta final, né, Fer? Mas já contando, assim, algumas narrativas de resultados que a gente escuta, né? Das professoras realmente com depoimentos de terem ressignificado esse entendimento do que é uma prática corporal, depois que elas vivenciam, depois que elas experimentam, depois que elas sentem que é inevitável uma lágrima escorrer, depois que elas sentem que é inevitável uma gargalhada acontecer, um grito, né? Quando elas sentem essa potência no corpo delas, e elas contam, vou tratar de outra forma a minha criança lá na escola, vou olhar com outros olhos o meu aluno lá na escola, né? Isso para a gente assim é impagável, né? Assim, não tem valor, né, mensurar algo que a gente já sabe, a gente já sente, e poder fazer a professora brilhar o olho para que ela também se veja com essa potencialidade. Eu acho que isso é fundamental, né? Então tem algumas narrativas muito sensíveis, muito delicadas, né? De professoras repensando, depois que passam por todo esse processo, professoras repensando o trabalho que elas desenvolvem nas escolas, né? Então, acho que são falas que nos faz acreditar de que esse é um trabalho que ainda está começando, né? Que ainda tem muito chão pela frente, tem muito caminho para a gente andar ainda, né? Em relação a esse trabalho. Exatamente. Acho que é isso, não? Vamos fechando? Acho que é isso. Então, na verdade, a gente queria muito apresentar o nosso grupo, contar desse trabalho que eu e Fernanda temos feito. Esse trabalho com as professoras, ele reverbera nas escolas, e isso já vai nos encaminhando para um próximo encontro aberto desse nosso grupo, que é um encontro em que aí a gente vai contar o olhar para a criança. Né? Então, a gente tem uma pesquisa recém-defendida no mestrado, da professora Luciana Evangelista, que é uma integrante do GEPG também, e a Luciana desenvolveu todo o trabalho dela na Escola de Educação Infantil, olhando as narrativas corporais dessas crianças, né? Quais são essas narrativas que as crianças trazem pela brincadeira, pelo gestual, esse gestual brincante da criança? A Luciana deu foco, deu luz para esse gestual e tenta conversar, compreender, identificar. Então, eu e Fernanda fazemos um trabalho com as professoras, acreditando, esperando que esse trabalho é reverberado, né, lá na escola, e a Luciana foi olhar para essas crianças, e esse é o trabalho de mestrado. Já na telinha, isso começa a ficar um pouco cansativo, mas a gente queria passar pela experiência de dividir, de compartilhar um pouco do que o nosso grupo vem fazendo. Então, uma das frentes, né, desse nosso grupo é essa parceria minha com a Fernanda, trabalhando no processo de formação inicial e continuada. Vamos contar outras frentes do nosso grupo, outras pesquisas que são desenvolvidas no nosso grupo daqui a algumas semanas. A gente divulga isso, e a próxima já está encaminhada, que é com a professora Luciana, contando esse olhar frente às crianças pequenas, essas narrativas e gestualidades da criança pequena. Fê, muito obrigada pela parceria, obrigada por estar perto, longe, né? A gente tinha tantos planos para esse ano, né? E estamos seguindo, eles não foram desmoronados, né? A única coisa que a gente deixou em suspensão foram os nossos almoços, os nossos cafés,
mas a gente tem 2021 inteiro para fazer isso, né? Está chegando. Obrigada, Mônica, obrigada por esse momento e por todos os compartilhamentos, né, que nós estamos construindo aí ao longo desse ano. E agradecer também a todos aqui, todas que nos acompanharam, alunos, ex-alunos, parceiros aqui dos nossos projetos, o pessoal do GEPG também. Muito obrigada aí pela atenção de todo mundo. Obrigada. E que venham as próximas. E que tenhamos todas e todos orgulho de continuar dizendo que esse é o nosso dia, que somos professores e professoras. Então, parabéns para todas vocês, todos vocês que estão aqui hoje, comemorando o seu dia com super orgulho nesse nosso bate-papo. Muito obrigada pela parceria de sempre e até a próxima. Tchau, Fê. Até. Um abraço, gente. Beijos. Sabe desligar, amiga? Ah, não, né? Mas eu vou descobrir. Tchau, tchau.